Eu acredito que todos vocês, quando chegaram aqui, durante um período, começaram a receber várias, solicitações, às vezes no Face, pessoal que nem falava mais contigo, no WhatsApp começa a te chamar e fala: cara, como é que é aí? Alguém passou por isso? Não. Pessoal querendo saber como é a vida aqui, se é fácil, se é difícil. Querendo uma resposta para algo que eles estão precisando. Eles querem mudar de vida, eles querem ter algo melhor, e aí começam a te procurar. Só que às vezes ele nem sabe do vale que você está passando aqui nesse lugar. Muitas vezes você está no meio de um vale, no meio do pior vale da sua vida. Só que tem pessoas olhando para você e falando: cara, esse cara pode ser a resposta daquilo que eu preciso. Você já imaginou isso? Como tem pessoas que criam uma expectativa de que você pode ser uma resposta no meio do vale que elas estão passando. Só que elas não sabem que você também está no meio do vale. E às vezes você nem sabe como vai ser o dia seguinte. Você fala: Deus, eu não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã. E essa pessoa está criando uma expectativa de que eu possa ser uma resposta para ela. Já pensaram nisso? E é no meio do vale aonde Deus pode alcançar a tua vida e trazer uma resposta para você também. Amém? Eu queria que você abrisse no Salmo 19. Salmo 19, versículo 2. Todo mundo achou? Amém? Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Quantos já leram esse versículo? Amém? Alguns já leram? Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. O salmista aqui, ele tem um jeito meio poético de escrever, né? Mas eu vou tentar simplificar para você o que ele está querendo dizer. Ele fala assim: olha, nada como um dia depois do outro. Quando ele fala assim, um dia vai discursar sobre outro dia, e uma noite sobre a outra noite, ela vai revelar o conhecimento a outra noite. Sabe o que ele está querendo dizer? Um dia depois do outro, as coisas vão começar a acontecer. E uma noite vai falar assim para outra noite: por que você chorou a noite toda, noite passada? Sendo que existiu uma resposta para esse problema seu. Lá na frente, o teu futuro vai dizer para o teu passado assim: cara, para que você se preocupou tanto? Se você diz que confia num Deus tão maravilhoso, por que você ficou tantas noites sem dormir? É isso que o texto está dizendo aqui. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Lá na frente, você vai ver que existiam preocupações no seu coração que não precisavam ter existido. Existiam momentos que você deixou de dormir sem necessidade. Amém? Então vamos pular mais um pouquinho aqui. Salmo 84. Salmo 84. Versículo 5 e versículo 6. Todo mundo achou? Vamos lá então. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, ou aqui chama o vale de Baraca. Quantos tem essa tradução aí? Passando pelo vale de Baraca, faz dele um manancial. Esse vale era um vale onde as pessoas que estavam indo para a região de Israel tinham que passar. Era um vale onde
era como se fosse um lugar de acesso. As pessoas tinham que passar por esse vale. Só que uma tradução para esse vale chama Vale da Lamentação, Vale do Choro, Vale do Deserto. Baraca significa árido, significa lamento e choro. Então, ele fala assim, o salmista: passando pelo vale de Baraca, faz dele um manancial. Existe um manancial para o vale. Existe um manancial para cada um dos vales, amém? E você pode fazer parte disso, você pode transformar aquele lugar que aparentemente é um lugar árido, é um lugar de choro, num manancial, amém? Então feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos porque nós não merecíamos Ele, meu Pai, mas mesmo assim o Senhor se entregou para que nós pudéssemos termos vida plena, meu Pai. Para que quando passássemos pelos vales, meu Pai, oh Deus, quando passássemos por lugares, meu Pai, de derrota, de choro, de sofrimento, de angústia, ali o Senhor fizesse brotar um manancial, meu Pai. Oh Deus, nessa noite, meu Pai, oh Deus, eu creio que aqui alguns que vieram, meu Pai, estão passando no meio desse vale, meu Pai. Alguns já passaram e alguns ainda vão passar, mas nos prepara nessa noite, meu Pai, para todo o período de vale, meu Pai, para que a gente possa entender que o Senhor tem fontes de águas vivas para um lugar que é terra seca, para um lugar de vale, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer brotar ali um lugar de refrigério, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Vale, geograficamente, é um lugar que fica no meio de duas montanhas. Vale é um lugar onde algumas pessoas podem passar por ali e durar um tempo. Outras podem durar muito tempo passando. Outras podem estar vivendo no vale. Mas se esse vale não tiver uma fonte de água, com certeza você morre. E foi o que o pastor comentou aqui. Por que muitas pessoas não leram aquele livro enquanto estavam passando por um tipo de vale? Porque aquele livro seria um manancial para que essa pessoa não morresse naquele vale e pudesse viver todas as promessas que Deus tem para ela. Quando você está no vale, você está num lugar desprotegido, porque quem está no alto, nas montanhas que estão em volta do vale, qualquer inimigo tem uma visão privilegiada sobre quem está no vale. O vale não é só um lugar de dificuldade e de lamento e de choro. A Bíblia fala 188 vezes no Antigo Testamento sobre vales. E fala uma vez só no Novo Testamento sobre vales. Você sabia disso? Eu não contei não, gente. Eu fiz uma pesquisa na internet. Mas tem 188 vezes falando sobre vale no Antigo Testamento. E uma vez sobre vale no Novo Testamento. Fala assim, existem 189 vezes... existem 189 vezes na nossa Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, falando sobre vale. Amém? Mas vale também é um lugar de encontro com Deus. Quantos aqui lembram de Jacó? No vale de Jaboque. Jacó passa por um vale. Ele estava num momento difícil da vida dele, onde ele tentava voltar para casa e não sabia se quando ele encontrasse com seus irmãos ele ia continuar vivo. Com seu irmão ele ia continuar vivo. Mas quando ele está passando no meio do vale, ele encontra Deus. E ali para ele é um manancial. Ali Deus muda o nome dele. Vale é lugar de mudança de nome. Acredite nisso. Quando você passa pelo vale, os nomes vão mudar. Amém? Eu queria que você abrisse lá 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20.
Todo mundo achou? 2 Crônicas capítulo 20 fala sobre a história de Josafá. Quem foi Josafá? Ele foi o 4º rei de Judá. Josafá era um cara temente ao Senhor. Josafá, ele era um rei que ele fez as coisas que agradavam ao Senhor. Josafá, ele destruiu todos os altares de Baal. Todos os altares que ele achou a outros deuses, ele foi e mandou destruir. Josafá, ele levantou juízes sobre Judá, para que toda a terra de Judá fosse julgada de uma forma correta, uma forma onde Deus, tivesse a sua palavra liberada sobre aquele lugar. Josafá, ele levantou levitas e sacerdotes sobre aquele lugar. Josafá era um cara de Deus. Ele era um cara de Deus. E o legal, quando a gente lê, as histórias da Bíblia, a gente vê que até homens de Deus, eles passam pelo vale. O mais legal é que a gente vê que pessoas que eram tão corretas com Deus podem passar por momentos de dificuldade. E por que a gente não pode? Por que a gente acha que Deus nos abandonou no meio do vale? A boa notícia é que nessa noite você vai entender que no meio do vale Ele vai estar ali junto contigo. Amém? Então vamos lá, 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Amém. Já percebeu que essas notícias chegam assim de repente? Estava tudo bem. Josafá estava lá sobre o reinado dele, cuidando do reino de Judá, levantando os sacerdotes, levantando os levitas, fazendo tudo o que era certo. E de repente chega um cara lá: preciso falar com o rei. E fala: o que aconteceu? Cara, os moabitas e os amonitas estão vindo para cá e eles declararam guerra contra Josafá. Estava tudo bem, cara. E chega uma notícia dessa. Chega uma notícia de luta, de batalha, aonde provavelmente Josafá sabia que ele não podia lutar. Ele sabia que ele seria derrotado. E a primeira coisa que ele faz, ele fala o seguinte: nós vamos convocar um jejum para todo o povo. Sabe, eu não sou desses caras que fica batendo em coach, não. Mas você já imaginou se tivesse um coach na equipe dele? Já imaginou? Fala: Josafá, você está doido? Você vai botar o povo para jejuar. Daqui a pouco a gente vai ter que lutar aí. Como é que você vai botar o povo para ficar com fome? Primeira coisa que a gente tem que fazer é acordar 4:30 da manhã. Acordar 4:30 da manhã, você junta todos os generais de exército, de todas as tribos. A pastora está rindo ali. Você gosta de coach, né, pastora? Acordar 4:30 da manhã. Eu não sei porque que eles acordam 4:30 da manhã, essa galera de coach, Eles gostam de acordar 4:30 da manhã. E aí tem que acordar 4:30 da manhã, junta todos os generais de exército para a gente fazer um programa para a gente saber como é que a gente vai lutar contra os exércitos dos amonitas e dos moabitas. É assim que eles fazem. O coach, ele tem que montar uma estratégia, Tem que fazer do jeito, que a força do braço alcança. Só que Josafá, cara, ele não tinha um coach na equipe dele, graças a Deus. Ele sabia que a vitória dele vinha do Senhor. Eu creio que coach pode te dar algumas palavras de bênção, sim. Eu creio. Mas, cara, existem batalhas, existem lutas que o coach não vai conseguir te ensinar a lutar.
existem batalhas que não basta só a tua inteligência, a tua capacidade, o teu esforço. Existem batalhas que, cara, precisa de Deus intervir nelas. E se Ele intervir, cara, não adianta, você vai vencer. Nesse caso aqui, Josafá entendeu que eles precisavam jejuar. E a primeira coisa que ele faz é convocar o jejum. O pastor convocou um jejum aqui quando a gente veio para cá, né, pastor? Graças a Deus. A gente entende que o jejum, cara, ele é capaz de fazer com que a gente consiga reconhecer o som que vem do céu. O jejum, ele consegue fazer com que você fique sensível a ouvir a voz de Deus. E se você não tem jejuado, cara, passa a jejuar. Faz esse sacrifício pelo Senhor. Na verdade, não é pelo Senhor, pela sua vida. Tem gente que vai falar assim, não, mas o Senhor já pagou o preço, a gente não precisa pagar. Se você acha que fazer um jejum é pagar um preço, cara, você está por fora. Jesus, ele nos ensinou que tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então, provavelmente, se você está vivendo um tipo de batalha que você não está conseguindo vencer, cara, começa a jejuar. Começa a jejuar porque existem demônios que só saem com jejum e oração. Segunda coisa que Josafá fez foi chamar o povo para estar na congregação. Ele chamou todo Judá, todo o reino de Judá para estar congregando. E quando está todo mundo lá, todo mundo chegou, tá aquela, você imagina, um reino todo, um reino inteiro na frente de um templo para adorar o Senhor. Todo o reino. Você imagina? Você imagina se, eu não vou falar toda a Flórida não, mas se todo Margate estivesse junto num lugar só para estar adorando ao Senhor. E eu acho que seria a segunda coisa que o coach falaria para não fazer, né? Porque estava todo mundo ali reunido e o exército podia vir matar todo mundo e acabou. Mas ele reúne todo mundo, porque ele entendia que o poder da congregação podia atrair a presença de Deus. E aí, a terceira coisa que Josafá começou a fazer, está ali, deixa eu ver aqui em qual versículo está, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse, Senhor de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? E aqui, se você for lendo, ele começa a relembrar Deus de todos os feitos que ele tinha feito. Ali é o terceiro ponto que Josafá, ele vai atraindo a presença de Deus. O primeiro foi o jejum. O segundo foi reunir o povo. O terceiro foi começar a falar das coisas que ele tinha feito. Ele começou a lembrar, mas não só a Deus, mas ao povo. Também para que o povo entendesse que existia um Deus sobre aquele lugar. O povo começou a relembrar. Cara, é esse Deus que tirou o povo do Egito. Esse é o nosso Deus, é o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E ele começa a falar dos feitos de Deus. E quanto mais ele vai falando dos feitos de Deus, de repente, um cara ali é tomado pelo Espírito Santo. Um cara ali, no meio dessa adoração ao Senhor, fala assim no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Esse cara foi tomado pelo Espírito do Senhor. E esse cara que estava jejuando, né? Ele estava jejuando, ele estava ali esperando a presença de Deus, de repente, pum! O Espírito do Senhor vem sobre aquele lugar e manifesta sobre Jaziel. E aí ele começa a falar, gente, não temas. O Senhor vai nos dar a vitória. E aí ele começa a profetizar a vitória sobre aquele lugar, sobre aquele povo. Ele falou, Deus vai nos dar a vitória, a gente não vai precisar lutar. E ele começa a falar, e o povo começa já a ficar empolgado, porque o povo é assim também, anima, né? O povo começou a ouvir, cara, e começou a relembrar dos feitos de Deus, e o povo cresceu ali, e de repente eles estão entendendo que realmente Deus vai dar a vitória. E aí, a quarta coisa que me chama a atenção,
fala assim no versículo 19. Dispuseram-se os levitas e os filhos de Coatis e dos Coriteias para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta de sobremaneira. Cara, eles começaram a adorar o Senhor. Ali eles começaram a adorar o Senhor e fala que é de voz alta de sobremaneira. Se essa galera cantou alto aqui hoje, você imagina um povo que estava subjugado, sabendo que ia ser derrotado, e de repente Deus se manifesta no meio daquele povo, através da vida de um homem, e começa a profetizar, e fala assim: Deus vai te dar a vitória. Aquilo que você está vivendo vai acabar. Esse espírito de medo vai acabar, porque você vai sair vitorioso. Deus vai trazer a vitória sobre a sua vida. Cara, aquele povo acreditou no profeta. Aquele povo acreditou no profeta. E lá no versículo 20, fala assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, ele pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eles creram na voz do profeta. Eles creram. Eles adoraram a Deus antes mesmo de terem vencido. Eu imagino naquele dia esses caras gritando, sabe? E adorando ao Senhor com os instrumentos que eles tinham lá na época. Eles não tinham guitarra, mas se eles tivessem, eles iam botar no talo o amplificador, cara, e eles iam tocar, sabe? Arrebentando as cordas da guitarra. A galera da bateria destruía a bateria, porque eles acreditavam que Deus ia dar a vitória. E para eles, a vitória já tinha acontecido aqui, enquanto estava tendo adoração. E é por isso que às vezes a galera do altar aqui começa a falar: gente, adora você, porque é na tua guerra, é no teu deserto, é no teu vale que no meio da sua adoração Deus vai trazer a sua vitória. Não adianta a galera daqui estar no altar, estar louvando, estar adorando a Deus, porque a vitória deles, eles vão ter no meio do vale deles, mas a sua vitória no seu vale você vai ter no momento que você adorar o seu Deus. E esse povo saiu. Eles saem e vão para lá. Eles não sabiam o que eles iam encontrar, mas eles foram em direção aonde os amonitas e os moabitas estavam. Eles foram em direção a esses caras. E de repente, quando eles chegam lá, sabe o que aconteceu? Aqueles caras tinham lutado entre eles mesmos. E eles morreram todos. Eles morreram todos. E quando eles viram aquilo, no meio daquele vale, do deserto, aqueles caras todos mortos, eles foram chegando perto. E cada vez que eles chegavam mais perto, eles viam a quantidade de ouro, prata e de riqueza que aqueles homens tinham deixado ali. Era no acampamento deles. Estava todas as sortes de bênção ali. Dinheiro, ouro, prata, tudo que você possa imaginar. E aí fala assim, olha, no quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor e chamaram aquele lugar de vale de Beraca até o dia de hoje. No começo, lá no Salmo 84, a gente leu sobre o vale de Baca. E aqui, ele fala sobre o vale de Beraca. Parece que não é o mesmo vale, mas é o mesmo vale. Beraca passou a ser o nome de Vale da Bênção, porque o vale de Baraca era o vale de lamento, de choro e destruição. Só que a partir da vitória de Josafá, nesse lugar, o vale foi mudado de nome. Porque no versículo, qual que é o versículo? Capítulo 84 de Salmos, eu não lembro qual que é o versículo, mas fala assim: no meio do vale de Beraca existirá um manancial. Parece que o salmista estava adivinhando. Parece que o salmista estava adivinhando o que ia acontecer. Porque foi no vale de Baca
que era o vale de lamento e de dor, de choro, se transformou no lugar de manancial. Foram 3 dias que Josafá e seu exército teve que ir lá buscar as riquezas e levar para sua terra. Sabe por quê? Porque é no mesmo lugar aonde você acha que está a tua derrota, é o mesmo lugar aonde vai vir a provisão para sua casa. É no mesmo lugar que você está falando assim, cara, não tem mais jeito a minha vida, não tem mais jeito. É ali que Deus vai trazer a provisão, o recurso, a riqueza para sua casa. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui em cima. E enquanto ele vem, eu queria que você abrisse em 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 3. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse final, porque, cara, esse final é surpreendente. 2 Reis, capítulo 3. O que acontece nesse texto aqui? O rei de Israel está com uma batalha para lutar contra os moabitas. E ele chama um cara que já tinha lutado com eles. Quem era esse cara? Josafá. Ele fala assim, eu preciso lutar com eles, e eu preciso da ajuda de vocês. O rei de Israel precisava da ajuda de Josafá, que era rei de Judá. E o rei de Judá vai. E eles estão no caminho da guerra. Eles estão indo em direção à batalha. Só que nesse caminho da batalha, eles se encontram no meio de um vale sem água. Eles se encontram num vale que não tem água. E eles pensam que vão morrer ali. E na hora que o rei de Israel está desesperado, aquele cara que já tinha passado por isso, ele fala assim, peraí, eu sei como é que resolve isso. E ele fala assim, capítulo 3, versículo 11 de 2 Reis. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Amém. Josafá sabia como vencer uma batalha. Josafá sabia como vencia um lugar que não tinha água. Josafá sabia como enfrentar aquela batalha no vale. E aí, quando Eliseu chega, Eliseu fala assim, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Cuidado com quem você anda. Muito cuidado, as lutas que você tem lutado e as pessoas que você tem andado. Porque existem pessoas que vão fazer com que o profeta entregue uma palavra para você, que Deus possa intervir na sua causa, por causa daquele homem de Deus. Agora você imagina se Josafá não estivesse ali. Aquele profeta não ia falar com o rei de Israel. Faça aliança com pessoas que temem ao Senhor. Faça aliança e ande com pessoas que andam e caminham com o Senhor. Porque numa hora de necessidade, onde o Deus vai se manifestar, vai ser por causa daquela pessoa. E aí, ele fala assim, trazei-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento e nem vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais.
Na hora que ele estava tocando, a palavra do Senhor veio. E como vocês puderam entender aqui, ele falou assim: faz cova. Vai fazendo a cova no vale. Eu imagino que eles já estavam cansados, com sede. Pensaram assim: cara, a gente vai fazer cova aqui agora. Se o inimigo chegar, a gente vai estar mais cansado ainda. Só que eles creram na palavra do profeta. E eles começaram a cavar. E o mais interessante é que ele fala assim: olha, vocês não sentirão nem vento e não verão chuva. Não choveu, não ventou, mas aquelas covas começaram a se encher de água. No lugar aonde você tem sequidão, Deus tem uma água para saciar você. Deus tem uma água para saciar você. Só que o mais incrível disso tudo é porque às vezes um detalhe a gente perde. Ele fala assim: olha, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis a vós e o vosso gado e os vossos animais. Ele não falou que ia encher só a cova. Ele falou que ia encher o vale. Você está esperando que Deus encha só o vale, mas Deus está falando assim: cara, eu vou encher o vale inteiro, não é só a cova. Eu vou encher todo o vale. A nossa expectativa em Deus é tão pequena, e Deus tem tanto mais para fazer na nossa vida. Quando o inimigo chegou naquele lugar, ele viu o vale inundado de água. Ele viu, ao invés de água, ele viu sangue. E Deus criou uma confusão ali entre eles, e eles se mataram. Nessa batalha, Josafá também não lutou. Josafá já tinha passado por algo semelhante, e ele sabia que a resposta dele viria de Deus. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu sei que nessa noite existe um Deus que pode transformar esse vale seco, o vale de lágrimas, no manancial. Eu tenho certeza que esse Deus que está aqui nessa noite, Ele pode transformar toda a tua história, a tua casa, a tua família. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, mas eu sei os passos que você pode dar. É só seguir os passos de Josafá. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E enquanto o ministério de louvor estiver tocando, eu queria que você entregasse para o Senhor o teu vale. Entrega para o Senhor, porque existem vales que é só Ele que pode transformar. Existem vales que talvez você já tenha tentado na força do teu braço. Talvez você já tenha feito tudo o que você pôde para transformar esse vale no manancial, mas você não conseguiu. Chegou a hora de você falar: Deus, eu me rendo. Eu me rendo e eu preciso de você. Eu preciso que você transforme, porque do meu jeito eu não consegui fazer. Chegou a tua hora. Enquanto o ministério de louvor estiver tocando, a canção que eles cantarem, a canção que eles estiverem entoando, eu queria que você cantasse como se a vitória já tivesse vindo. Não espera cantar essa canção acreditando que as coisas vão melhorar. Não. Adore ao Senhor como se as coisas já tivessem melhorado.